Olha, rapaziada, eu vou começar esse vídeo só com assuntos importantes, tá? Anúncios importantes. Primeiro deles, vou pedir pra você deixar o like. Eu tenho certeza que nessa sexta-feira você vai abrir seu coraçãozinho e vai deixar o like aqui pra mim, porque o like é muito importante, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E eu preciso que esse vídeo chegue a mais pessoas. Primeiro ponto é esse, sem muito mistério. Segundo ponto, vamos lá. Tô meio rouco, tá? Se vocês perceberem, eu tô com uma voz um pouquinho abafada, mas o conteúdo vai assim mesmo. E terceiro aviso, chegamos na reta final do campeonato, né? Chegamos na reta final do campeonato. E acho que talvez esse seja o aviso mais importante, porque 28ª rodada se foi, agora faltam 10. E como o técnico da Helman falou no vestiário no jogo contra o Atlético, saiu dos bastidores, então a gente teve acesso à fala do Odair, é o sprint final, é a reta final. É o momento que o Atlético, assim, ou vai ser mais um ano de Série B. E eu acho interessante, antes da gente se aprofundar um pouco mais sobre o que realmente vai representar essa reta final para o Atlético, é um ano de Série B deveria ser um trauma grande o suficiente para motivar os jogadores a tentarem fazer de tudo a estar na Série A do ano que vem. Porque às vezes a gente fica pensando, né? O Atlético não pode dar mole, mas é muito difícil. Não. Os caras eles têm que entender. São 10 jogos. São cerca de 1.000 minutos ali. 1.000 minutos ali. Ou bota esses caras numa condição de terem devolvido o Atlético pro lugar que é dele, ou faz esses caras serem protagonistas de uma vergonha. Sei que muitos não estavam aqui do começo do campeonato, onde a gente começou a nutrir uma campanha tão instável, mas eu acho que, do jeito que as coisas estão, o Atlético se aproximando não só do G4, mas da liderança da competição, toda a responsabilidade do mundo pro Atlético estar na Série A ano que vem. E eu fiquei pensando, né, o que vai mudar nesses 10 jogos finais, né? O que a gente teve no campeonato ao longo de toda a competição e não vai ter mais? Ou ao contrário também? O que a gente não teve ao longo do campeonato que vai ter mais? E acho que esse sprint final ele representa jogos mais burocráticos. E acho que a Série B ela já fica marcada por ser uma competição de jogos de pouca exposição. Mas eu acho que a partir de agora, cara, ninguém vai querer perder ponto. Eu acho que a partir de agora é muito mais sobre ganhar ponto do que sobre. Não, é sobre não perder ponto do que sobre ganhar ponto. Aí a gente olha pro G4, a gente vê Goiás, Coritiba. Esses times não vão querer perder mais de jeito nenhum. Então eu vejo esses times tendo uma postura até um pouquinho diferente no sentido de se fechar. E aí a gente olha pros times que estão na parte de baixo da tabela. E aí bate o desespero neles. Eles vão ter que se impor. Então a gente inverte um pouquinho a lógica da tabela, né? Então pro Atlético, esses 10 jogos finais vai precisar ser um jogo de muita inteligência estratégica, vai precisar ser um jogo de muita inteligência mental pra gente não se expor mais do que a gente deveria e acabar abrindo mão de uma classificação pra Série A de bobeira. O Atlético tem que medir cada passo que ele vai dar. Eu acho que a gente está muito alinhado para os jogos fora de casa, no sentido de não se expor, no sentido de se proteger bem e ter um jogo forte de transição. Mas a gente precisa estar alinhado também para os jogos dentro de casa para conseguir botar um bom volume, para conseguir botar um bom ritmo e ainda assim conseguir ganhar os jogos sem se expor muito. Então, assim, tem que ter esse cálculo muito bem elaborado. Outro elemento que eu acho que vai ser fundamental nessa reta final, individualidade. Já vem sendo, né? O Atlético, eu acho que ele consegue dar uma arrancada muito clara na competição quando a gente transforma o jogo num jogo menos coletivo e num jogo mais individual. Isso pode parecer até uma crítica do que eu falo sempre aqui. Mas a partir do momento que o Atlético tem Zapelli, que o Atlético tem Dudu, que o Atlético tem Luiz Fernando, que o Atlético tem Viveiros, que o Atlético tem Mendonça, que o Atlético tem Julimar, que o Atlético tem Leozinho, que o Atlético tem tantos outros, Esquivel, Benavides. O Atlético, ele obviamente precisa ser organizado coletivamente, senão a gente já percebeu que um time desorganizado coletivamente não chega a lugar nenhum, mas eu acho que tem muito a ver também de conseguir isolar o jogo para que esses caras resolvam, sabe?
Que o jogo ele seja sobre uma jogada do Leozinho. Que o jogo seja sobre uma arrancada do Viveiros. Que o jogo seja sobre uma assistência do Zapelli. Porque se a gente conseguir transformar o jogo na historinha individual desses caras, esses caras eles têm grande capacidade de botar o jogo debaixo do braço e a gente ir seguindo nessa tomada positiva nesse segundo turno de recuperação pra gente. Aí eu vejo, por exemplo, o Goiás. Cadê as individualidades do Goiás aparecendo? Eu falei pra vocês, em algum momento os adversários iam travar. Cadê as individualidades do Cuxa aparecendo? Em alguns momentos os adversários iam travar, gente. O futebol funciona assim, de certa forma é lógico. Não adianta a gente botar na nossa cabeça uma condição que o adversário ele vai conseguir competir com a gente o tempo inteiro, até porque não vai. Então acho que é mais um ponto. Mas assim, é uma reta final que eu espero que o Atlético faça o que ele vem fazendo, sabe? Pra mim é uma reta final de comprovação de tudo que o Atlético vem fazendo até aqui. O Atlético ele chega muito bem individualmente, coletivamente, moralmente nessa reta final e talvez esse seja o meu grande conforto. Como o Atlético olha pro macro e ele entende que ele chega quente, ele entende que ele chega no seu melhor momento técnico da temporada. É algo, talvez seja um dos grandes aprendizados de 2025, assim. Um ano duro, um ano complicado, mas um ano que ensina. A gente não vai estar bem durante toda a temporada, mas a gente tem que estar bem no momento certo. E acho que o Atlético chega muito bem nesse momento certo. Então, cara, daqui pra frente, assim, guerra contra o Operário, guerra contra o Atlético Goianiense, guerra contra o Remo, guerra contra o Coritiba. A postura dos jogadores vai ser muito levada em consideração, né, cara? Aí eu falo de, sei lá, três jogadores específicos. A idolatria repentina do Viveiros, o momento do Leozinho e até a recuperação do Zapelli. São alguns cases de como a postura, obviamente alinhado de uma capacidade técnica acima da média, mas como a postura acaba falando mais alto. Como a postura acaba tendo impacto maior. Como a postura acaba sendo um diferencial gigante. Então que os nossos jogadores assumam a responsabilidade de estar defendendo o melhor e o maior time da competição e que lutem até o fim. Porque estando na Série A do ano que vem, cara, tem muita gente aí com teto muito alto pra subir, pra desenvolver, pra lapidar, pra melhorar. Eu acho que de alguma maneira é isso que o Atlético tem que se apegar também. Mostrar pros jogadores que o ponto de exposição de uma Série A pra eles é muito grande. Volto a dizer aqui, muito grande. Cada jogador do Atlético, principalmente os mais talentosos, deveriam querer mais do que tudo estar na Série A, beleza? Acho que é isso. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau. Amo vocês. Daqui a pouco tem live. Conto com vocês.